Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de mais um conceito de modelagem de banco de dados, que é a generalização ou especialização. Então, generalizar ou especializar uma classe é criar um subconjunto de ocorrências de uma mesma entidade que é superior e genérica a ela. Então, você perceba que aqui embaixo eu tenho um subconjunto de física e jurídica de ocorrências da entidade superior cliente, que é uma maior e genérica. Ela é genérica porque ela vai ter atributos comuns às suas filhas que estão embaixo dela. Um cliente, pessoa física, ele vai ter nome, pode ter um telefone, pode ter um endereço, mas uma pessoa jurídica, uma empresa, também vai poder ter um nome, pode ter um endereço, pode ter um telefone, da mesma forma. O ID, a chave identificadora, também vai ter o atributo identificador. Mas, de forma contrária, como eu tenho ali na genérica, na superior, conjuntos de atributos e de informações que são comuns às outras duas que eu tenho ali, que eu posso ter de uma a N daquelas ali, eu tenho também atributos específicos para cada uma que justifica a criação e a necessidade delas. Por exemplo, eu sei que uma pessoa física, ela tem um CPF, ou um NIF, se você estiver em Portugal, ou um número social, se você estiver em algum outro país. Assim como a pessoa jurídica, ela vai ter um CNPJ, vai ter outros campos, dependendo de onde você esteja, dependendo do que você esteja tratando, você vai ter um outro campos que são diferentes da pessoa física. Mas eles dois compartilham o cliente. Então, percebam que é bem próximo de uma herança, onde você herda as informações que estão numa classe superior e você ali compõe com aqueles atributos e informações da classe que você está querendo. Então, generalizar, especializar, é criar esses subconjuntos que a gente possui aqui. E também a gente tem como classificar esse tipo de comportamento que a gente tem na generalização e especialização. Então, a gente vai ter a total ou a parcial, a primeira diferença que a gente tem, que vai depender da obrigatoriedade ou não da ocorrência da entidade genérica ter entidades especializadas. Por exemplo, quando eu tenho uma total, cada ocorrência da minha entidade cliente, da minha entidade genérica, ela vai estar obrigatoriamente acontecendo com uma especializada, ou seja, ela vai estar ligada obrigatoriamente com uma ocorrência da de baixo. Então, um cliente só vai existir se existir ou um cliente físico ou um cliente jurídico. E o cliente não existe sozinho. Então, cada ocorrência da entidade genérica vai estar relacionada obrigatoriamente a uma ocorrência da especializada. Ou eu vou ter um cliente que é pessoa física, ou eu tenho um cliente que é pessoa jurídica. Eu não posso ter somente cliente. Então, essa é a classificação total. Temos também a classificação parcial, que a gente pode deduzir que é o contrário. Então, existem ocorrências da entidade funcionário que não tem relacionamento com a entidade relacionada. Por exemplo, se eu estou modelando a parte de recursos humanos de um hospital, eu quero identificar o funcionário, os funcionários, que vai ter um determinado tipo, né? Mas eu quero especificamente alguns cargos tratar diferente, porque eu tenho campos ali que eu quero tratar diferente, porque talvez eu utilize ali, por exemplo, numa prescrição médica, num atendimento. Então, o funcionário ele vai estar especializado por médico e enfermeiro. Mas percebam que eu posso ter um funcionário que não seja médico e um funcionário que não seja enfermeiro. Diferente da total, que eu não posso ter um cliente que não seja ou pessoa física ou pessoa jurídica. Muitas vezes a gente representa isso daqui com uma letra P ou com uma letra T próximo do triângulo que representa a especialização e generalização. Eu não gosto de representar porque na hora de a gente criar o banco de dados em si ele não vai poder fazer essa limitação, essa restrição direto na SQL. A gente precisa fazer outras coisas para que a gente consiga que isso seja especificado. Mas, às vezes, é bom para a gente criar uma visão maior, dependendo de quem esteja trabalhando, quem esteja modelando. E nós temos também uma outra forma de classificar, que é dizer se ela é exclusiva ou compartilhada, conforme o quantitativo de ocorrências de uma entidade genérica com entidades especializadas.
Até o momento a gente só viu que é possível você escolher uma das que estão especializadas. Então aqui na compartilhada a gente vai ver que uma superior pode ter mais do que uma. Então a gente vai começar pela exclusiva, que é o que a gente já viu. Somente pode existir relacionamento da entidade genérica com uma entidade especializada. Ou seja, uma publicação ou ela vai ser um livro, ou ela vai ser uma revista, ou ela vai ser uma conferência. Ela não pode ser um livro e uma revista ao mesmo tempo, nem uma revista ou uma publicação de conferência ao mesmo tempo. Ele só pode ser uma delas. Enquanto que na compartilhada, não. Dependendo da situação, dependendo do domínio, uma pessoa pode ser ao mesmo tempo um aluno e um funcionário. Então, se você estiver numa universidade, você pode ter o caso onde um funcionário ele é aluno de algum curso, ou ainda assim, o professor ele tem um papel de professor, mas ainda assim ele é um funcionário. Então percebam que uma pessoa pode ter dois papéis diferentes e vão ter campos específicos para cada um deles nesse caso. Então pode ser também compartilhada tendo mais do que uma associação, relacionamento entre a superior, que é genérica, e as suas especializadas. E a gente também pode ter hierarquias. A gente pode dizer que uma pessoa pode ser professor, aluno ou funcionário, um aluno ele pode ser aluno do ensino médio ou da graduação. Então, hierarquias existem, elas não são tão comuns. A gente não consegue utilizar tanto na prática assim um nível de hierarquia tão grande. A gente costuma chegar no segundo nível, em raros casos eu vi o terceiro nível, mas é uma possibilidade que o modelo dá para a gente, o modelo entidade de relacionamento permite para a gente. Então, feito isso, vamos fazer alguns exemplos. Vamos pegar o mais tradicional de cliente, pessoa física e jurídica, né? Cliente físico ou jurídica. Vamos pegar aqui o cliente, vamos colocar 3 clientes. Kate, Mercado Feliz e Bob. Então, a gente tem 3 aqui. E para a gente identificar a Kate e Bob como tendo um CPF qualquer aqui, um número qualquer. E a gente vê aqui que o ID, aqui em cima, que a gente está falando do ID cliente, perceba que o ID cliente ele vai ser sempre levado para cá, porque o ID cliente ele vai estar aqui, a gente reutiliza todas essas informações aqui, porque elas são comuns aos dois. Mas para a gente poder identificar, a gente não vai ter um atributo identificador aqui. Não tem a necessidade de ter um atributo identificador aqui. A gente pega esse atributo identificador do cliente e coloca aqui. Então, a gente tem um ID cliente aqui, que se o ID cliente for 1, na tabela aqui de pessoa física, a gente vai na tabela superior, porque ele está ligado à tabela superior, e a gente faz essa junção aqui e verifica que a Kate tem o CPF 12345678901. E a mesma coisa vai acontecer para o Bob aqui também. Aí na jurídica a gente vai ter a mesma coisa também. Perceba que o Bob está associado que é o 3. Eu não tenho o 2 aqui porque o 2 vai estar aqui. Então, o ID cliente 2 aqui no CNPJ, eu sei que o I2 é o Mercado Feliz. Então, quando eu faço uma construção, um resgate dessa informação de baixo para cima, já que isso daqui esse modelo, esse cliente aqui, ou ele é pessoa física ou ele é pessoa jurídica, a gente consegue fazer uma construção daqui. Mesmo que se ele fosse as duas coisas, o que não pode ser, ainda assim você conseguiria fazer uma construção de baixo para cima. Quando você não consegue fazer uma construção de baixo para cima, a gente tem que levar em consideração o tipo, talvez ele não tenha obrigatoriedade dessa relação aqui embaixo. Então, geralmente a gente constrói de baixo para cima, a gente busca essa informação de baixo para cima e tenta modelar para buscar de baixo para cima. Um segundo exemplo que a gente tem é aquele exemplo onde a gente tem um funcionário, um médico e um enfermeiro. Então, percebam aqui que eu vou ter Kate como enfermeira, a Alice como administrador e o Bob como médico aqui nessa entidade aqui. Então, o ID funcionário aqui, 3 com CRM é o médico, então ele tem aqui o CRM específico dele, que é o 3, que o Bob é o médico. Dentro dessa entidade, percebo que eu estou representando essa entidade, percebo que novamente eu vou ter um ID funcionário aqui, esse ID funcionário aqui, ele é representado aqui também e é representado aqui também. O atributo, ele é representado aqui, eu não tenho um atributo identificador aqui. E no caso aqui do enfermeiro, eu tenho o Corém. Então, aqui o Corém específico aqui e a gente aponta especificamente aqui para Kate para dizer que a Kate é enfermeiro. Mas percebam que eu também tenho a Alice como administrador. Então, a Alice, eu não preciso, eu tenho alguns tipos de funcionário que eu não vou precisar ir ali. Então, se eu tenho um tipo de funcionário que o tipo não é enfermeiro nem médico, eu vou direto
para as informações que eu quero. Mas se eu tenho algum enfermeiro ou algum médico, eu venho para cá. Então, se eu quiser construir um médico daqui para cima, mas geralmente, quando a gente precisa de um médico, precisa dessa informação, a gente vem de baixo para cima, modelar assim, fica mais fácil na hora da construção do sistema. Só para fazer a relação, a enfermeira aqui, Kate, no tipo de cargo enfermeiro, fazendo a ligação de baixo para cima aqui do Corém, para a gente buscar o Corém e o nome a partir dessa associação.